Muito bem, estamos iniciando mais uma trajetória aqui no nosso curso Escatologia Pentecostal. Então, nós estamos na aula de número 6, no módulo 2. Hoje, vocês que vão assistir esse vídeo, vamos trabalhar um tema muito interessante e complicado. E o autor que nós estamos aqui consultando no seu livro Seus Chances, Erros Escatológicos, tá? Ele vai trazer para a gente um tema sobre ai das grávidas. O que isso significa dentro da perspectiva escatológica, de acordo com o que os escritores do Novo Testamento escrevem. Então vamos iniciar tentando entender essa expressão que ocorre, por exemplo, em Mateus 24, para não infringir, né, nas regras de interpretação. Mas também vamos continuar nessa mesma aula e aprender que existem algumas explicações que não faz nenhum sentido. Por exemplo, vamos ficar aqui sabendo sobre o que diz a corrente escatológica preterista, que é totalmente contrária à escatologia pentecostal. Nós que somos pentecostais, pré-milenistas, futuristas e dispensacionalistas, não seguimos a interpretação de forma nenhuma preterista. Mas nós vamos ficar sabendo o que eles dizem, não é? Vamos conhecer também a expressão em Mateus 24 como essas coisas da tua vinda e do fim do mundo. E o que cadê? E quando a gente percebe o que os escritores estão nos trazendo, surgem algumas dúvidas, isso é normal. Nós vamos ver aí também que existem algumas perguntas que nós, às vezes, fazemos e precisamos responder até um certo ponto, porque as escrituras não se preocupam necessariamente com essas perguntas. Por exemplo, o que acontece com as crianças que estiverem dentro do ventre materno, no período do arrebatamento? Nenhum texto bíblico explicitamente trabalha essa pergunta, entendeu? Não existe nenhum texto bíblico que consiga responder o que acontece com a criança no ventre materno durante o arrebatamento, se a mulher for salva, se a mulher não for salva, o que acontece? Não temos nenhuma informação assim textual, tá, para lhe responder, porque às vezes surgem essas perguntas. O próprio autor levanta essas questões, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o autor traz para a gente algumas explicações interessantes, tá? Muito boas, e até cabíveis, em certo sentido, mas a gente precisa também entender que se as escrituras não dizem nada, então a gente tem que ficar em silêncio a respeito de certas questões. Mas existe a tentativa do hermeneuta, do exegeta, do teólogo, de compreender certas situações baseadas em textos bíblicos, tá? Que necessariamente não fazem alusão, tá? Específica a uma pergunta como essa, tá? O autor, a gente pensar primeiramente nas primeiras comunidades que receberam aquelas respostas e quais foram as perguntas que eles estavam falando em relação a Jesus ou algum outro contexto, tá? Para a gente também não criar teorias que não têm nenhuma fundamentação. Então, nós temos aí três situações. Não podemos criar teorias que não têm base bíblica nenhuma. Podemos encontrar textos bíblicos que podem nos ajudar a enxergar certas perguntas, tá? E tentar estabelecer alguma solução para isso. E outras ficar em silêncio, porque as escrituras não trabalham essas perguntas, tá? Você, por exemplo, vou pegar para você entender. Por exemplo, a mulher pode usar DIU, não temos isso nas escrituras.
Tem muitos casais que após a mulher ficar grávida e tal, usam, né, a mulher vai usar o DIU, né, para evitar ficar grávida. As escrituras apoiam ou condenam? Não temos nenhum texto bíblico falando disso aí, até porque não existia na época. Tá entendendo? Então tem coisas que a gente pensa e às vezes o nosso pensamento não está trabalhando uma reflexão bíblica. Então, o curso Doutrina Pentecostal tem esse requisito. A gente precisa pensar biblicamente e não socialmente, né? Não de acordo com o meu tempo. Eu não posso, de forma nenhuma, pensar, interpretar as escrituras a partir da minha experiência. Eu não posso interpretar as escrituras a partir do que eu acho. Eu não posso interpretar a escritura a partir da ciência. Eu não posso interpretar as escrituras a partir da minha denominação, tá? Eu não posso interpretar as escrituras a partir do que outras pessoas dizem ou falam. Não, eu preciso. Essa é a escola de filosofia cristã e o nosso canal Refúgio Teológico sempre ensinou assim. Nós precisamos interpretar as escrituras a partir da própria escritura. É por isso que nós temos um outro curso de interpretação bíblica. E quando nós dizemos isso, é porque a própria escritura, a Bíblia, nos diz dessa forma. É como se fosse assim, você só vai entender a escritura se você usar a escritura. Você não pode usar um objeto, um talismã, você não pode usar um sacerdote para te ajudar nesse quesito. A única pessoa que vai te ajudar é o Espírito de Deus, né? E pela misericórdia do Espírito de Deus, ele estabeleceu mestres e doutores na igreja para facilitar a prática didática e sistemática da teologia e que hoje em dia está muito defasada. A maioria das igrejas, né, prefere os ricos que supostamente vão defender a prática da sua denominação contra, vamos dizer assim, contra certos movimentos, tá? Então, enquanto os teólogos que deveriam ensinar nas igrejas são esquecidos e os cursos de teologia são aí distorcidos mais ainda. Então, temos situações e situações, mas o ponto é esse, que você venha interpretar as escrituras a partir da própria escritura. Ou seja, perceber quais são as perguntas no texto, onde vão ser respondidas, quem está perguntando, quem está ouvindo, qual o autor que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, né? Em que ano, se é Antigo, se é Novo Testamento, o contexto cultural, social, político e econômico da época. Então, tudo isso é necessário para você entender. E depois desse primeiro passo, você vai poder fazer uma adaptação, não é a correção, é uma adaptação seguinte. Nessa adaptação, você vai perceber no próprio texto princípios ou orientações para o seu tempo, para que o seu tempo venha a se corrigir. Não é o contrário. Você não pega, por exemplo, o Brasil, a estrutura sociopolítica e espiritual do Brasil hoje, que você sabe muito bem, está totalmente distante da vontade de Deus. Aí você, como um falso profeta, pega tudo isso e reinterpreta a escritura. Não, você não pode fazer isso. O que você tem que fazer é o seguinte, pegar a escritura, interpretar a escritura no seu primeiro momento, depois perguntar como que isso se aplica à minha vida e ao meu espaço social. Não é? A partir daí, você vai perceber princípios e orientações no texto, e daí você vai corrigir, utilizando o texto, você vai corrigir a sua vida, né? Porque a gente que estuda a Bíblia, teologia, filosofia, história, a gente está querendo o quê? Se corrigir. Eu penso assim, quem não estuda, quem é a pessoa que não estuda, acha que é um santo. Na minha visão, quem está estudando quer se corrigir. Então, nós estamos aqui
corrigindo a nossa vida pela Escritura, corrigindo o nosso pensamento, que muitas das vezes não tem nada a ver com a Escritura, né? E assim se tornar de fato um verdadeiro cristão, certo? Então, é isso que eu quero passar para vocês, a princípio, que é a Escritura, tá? É tanto que isso foi um dos pontos da Reforma Protestante que hoje em dia está sendo esquecido nos próprios cursos de teologia e nas pregações de igreja. Se esqueceu isso. As pessoas estão correndo atrás dos títulos, né? Das visões de pessoas que dormem com problemas sociais e se acordam com alucinações e contam na igreja. Então, a gente não acredita nisso, acreditamos somente nas escrituras, tá? Bem, indo mais adiante, a gente vai ver a explicação correta da expressão ai das grávidas, em Mateus 24:19. Também vamos ver de forma aqui interessante os 7 anos de grande tribulação. Vamos também ver a primeira alusão à grande tribulação, a expressão grande tribulação em Apocalipse 2:22, a hora da tentação em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Também vamos ver uma explicação rápida em Daniel capítulo 9, versículo 25. Vamos ver também o que é a expressão o tempo dos gentios. Vamos perceber hoje também nesse curso a trindade satânica, selos, trombetas e taças. Quem são os 147 mil selados, as duas testemunhas, o sinal da besta e se a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, esse capítulo é um capítulo muito rico, um capítulo que vai trabalhar diversos temas dentro da corrente da interpretação sistemática pré-tribulacionista. Temas esses que precisam aí sempre estar bem entendido para não criar equívocos. E nós vamos agora partir para a leitura do nosso material que vocês já receberam em PDF. E nós estamos já basicamente na metade do livro. Já chegamos na metadinha do livro, tá? Então já aprendemos muito, já vimos muita coisa, muito material foi explorado já. Eu acredito que você já está bem capacitado para desenvolver mais ainda esses temas e ficar mais fortalecido, tá bom? Então vamos ver aqui o texto de Lucas 21:36. Diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Uma coisa importante e interessante aqui de Lucas é que ele é um autor que não é judeu, é um gentio. E também, segundo as pesquisas, ele é um médico, tá? Ele vai se preocupar em escrever o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos por uma perspectiva como se fosse de um historiador. Então, ele vai trabalhar materiais para estabelecer, vamos dizer assim, a historicidade real de um homem 100% Deus e 100% homem, chamado Messias, o Cristo, o unigênito Filho de Deus. Para muitos, e também para muitos pessoas da escatologia, especialistas, eles entendem que essa passagem era uma passagem que fala especificamente sobre a promessa do arrebatamento. Deixa eu passar aqui para... Como sempre, ele traz uma historinha, mas a gente vai passar aqui para o tema do nosso trabalho, tá bom? Isso aqui bem na visão de vocês. Então, esse versículo aí, 36 do capítulo 20 de Lucas, é uma promessa sobre o arrebatamento. Se você perceber aí os versículos 25 e 26 de Lucas, que diz assim, deixa eu pegar aqui, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo,
porque os poderes do céu serão abalados. E na hermenêutica que a turma da escatologia faz, por isso que eles dizem que o versículo 36 é um versículo que faz alusão ao arrebatamento. E desse modo, você pode entender também porque João 14, verso 1 e o verso 3 foi escrito em conjunto com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, ai das grávidas, né? A gente começa aqui. Temos a pergunta aqui, ó. O Senhor Jesus quis dizer... O que o Senhor Jesus quis dizer com a frase ai das grávidas em Mateus 24, verso 19? Muitos estudiosos simpatizantes da escola preterista, a qual consideram muitas profecias escatológicas como já cumpridas, ligam a advertência de Jesus à invasão de Jerusalém ocorrida no ano 70 depois de Cristo. Mas essa interpretação não se sustenta à luz do contexto imediato e da analogia geral. Deixa eu mostrar aqui. Exegeta, veja aí, e o i, tá vendo? Exegeta, não confunda com exegeta, da escatologia aterrorizante, que por sua vez extraem a aludida frase do seu contexto e a interpreta de modo fantasioso. E alguns pregadores, influenciados por essa interpretação errônea, afirmam que no instante em que ocorreu o arrebatamento da igreja, as crianças que estiverem nas barrigas das mães serão arrancadas delas. Daí a advertência, ai das grávidas. É importante observar que o Senhor Jesus não se referiu ao arrebatamento nem à destruição de Jerusalém quando fez tal advertência em Mateus 24, tá? Mateus 24, ok? Nesse texto, o Jesus respondeu a uma pergunta tripartida de seus discípulos que desejavam saber quando se dariam essas coisas e que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo. A resposta do Messias abrangiu o seguinte: o que aconteceria naquele século, naquele momento, era a destruição do templo e a tomada de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Depois disso aí, aconteceu o seguinte: os sinais ligados ao arrebatamento. Depois, os sinais relativos aos eventos que antecedem ao fim do mundo. A afirmação de que ai das grávidas se refere à destruição de Jerusalém não se sustenta, porque se baseia em duas suposições improváveis. Então, nós temos aí o seguinte: a expressão ai das grávidas, muitos dizem que se refere à retirada de crianças do ventre materno, tá? E também alguns dizem que se refere à destruição propriamente dita de Jerusalém. Mas isso nesse caso aqui, é improvável, porque vamos dizer assim, a primeira refutação é a seguinte: é a de que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, alude aos imperadores romanos. A segunda é a de que a mencionada destruição perpetrada pelos romanos foi a maior da história, tão grande e devastadora como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Teria sido a destruição de Jerusalém maior que a ocorrida nas duas grandes guerras mundiais. O que dizer das cidades japonesas atingidas pela bomba atômica e das destruições perpetradas pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial? Então, nós temos o pessoal preterista, tá, que diz que muitos dos eventos aconteceram no passado. E será que isso está certo ou está errado? Bem, de acordo com a Bíblia, o preterismo está errado. Quando a gente analisa não somente as escrituras, mas também como a gente analisa a própria realidade. Então, a realidade mostra que se eu acredito que esse acontecimento foi no ano 70 depois de Cristo, eu percebo que eu estou no ano 2023 e nesse período se passou 2023 anos. Nesse período houve guerras maiores em níveis inimagináveis, tá, do que fez o Império Romano. Então não faz sentido
é uma pessoa que é preterista entender que aquilo fazia parte do passado. Se posteriormente houve guerras e movimentos, tá, maiores do que o Império Romano, e nenhum e nem outro é um texto, é uma aplicação correta da interpretação da Bíblia. Tá certo? Portanto, dizer que isso refere-se à destruição de Jerusalém não se sustenta nem com as escrituras e nem com as consequências ou os acontecimentos do futuro após o ano 70. Portanto, está desfeito categoricamente a turma que acredita no preterismo, sem sombra de dúvida, uma refutação clássica disso nesse exato momento. Indo mais adiante, na profecia a respeito do abominável da desolação, Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, menciona-se alguns fatos em ordem cronológica. Discorrerei posteriormente a respeito da contagem das semanas mencionada por Daniel posteriormente, né? Mas observe que a profecia alude à morte do ungido, do Messias, à destruição de Jerusalém e do templo, por parte do povo de um príncipe, e a posterior ocorrência de guerras e desolações até o fim. É nesse tempo que tal príncipe fará aliança com muitos por uma semana, que seria 7 anos. Na metade desta, introduzirá o abominável da desolação. E esse assessorador agirá até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O povo do príncipe são os emissários do mal, a serviço do ministério da injustiça e do Espírito de Cristo, operante desde o primeiro século. O príncipe assessorador, por sua vez, é o anticristo em pessoa, no qual sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladoura. Isso durará 3 anos e meio, ou 1290 dias, período de tempo que alude à segunda metade da grande tribulação. Segue-se que o ai das grávidas, essa expressão, lá em Mateus 24, que ele faz também uma alusão a Daniel, não alude à figura das mulheres israelitas em si mesmo, tá? Especificamente a mulher, somente a mulher, tá? Não é necessariamente isso. Por ocasião da invasão romana do primeiro século, ou seja, a escola preterista diz que isso, a expressão ai das grávidas, é uma expressão que faz evidência sobre que isso aconteceu no passado, né? Um evento escatológico mundial, um período da invasão romana. Mas, todavia, porém, entretanto, a interpretação sobre ai das grávidas, né, que nós não podemos simplesmente pegar apenas um recorte de um texto, tá, pequenininho, e estabelecer doutrinas, tá, boas ou mais, mas de acordo com a melhor hermenêutica, né, que teme as escrituras, que entende a forma de interpretação correta. Essa expressão ai das grávidas refere-se, na verdade, à dificuldade de toda a população civil israelense, em todo o povo judeu, especificamente as mulheres gestantes, em escapar da chegada do iminente exército do anticristo, que quando a gente entende também o profeta Daniel, em conjunto com Mateus 24 e Apocalipse, esse período de ai das grávidas refere-se ao Império Romano renovado, o Império Romano estabelecido, né? Não o Império Romano daquela época. Não que naquela época também não houvesse mulheres grávidas, tá? Mas esses acontecimentos referem-se ao Império Romano no futuro, ok? Então, a advertência de Jesus se encontra em 2 fatos, que ainda não se cumpriram, entendeu? Isso aqui não se cumpriu ainda, vai se cumprir depois, com o Império Romano estabelecido e renovado. A abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, introduzido no lugar santo, e a grande tribulação, como desde o princípio do mundo
até agora não tem havido nem haverá. Quando Israel, no fim na segunda metade da grande tribulação, estiver cercado pelo exército do anticristo, os civis terão grande dificuldade de escapar dos bombardeios inimigos, principalmente as gestantes, os idosos e as pessoas com deficiências físicas. Observe que a advertência do Senhor estende-se às mulheres que amamentam, excluindo qualquer possibilidade de interpretação fantasiosa das palavras do Senhor. Ai das grávidas que estiverem, perdão, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Embora essa advertência nada tenha a ver com o arrebatamento da igreja, surge uma pergunta: qual será o destino das crianças que estiverem no ventre materno por ocasião do arrebatamento? No caso da mãe salva em Cristo Jesus, não haverá nenhuma dúvida que a criança em seu ventre materno será arrebatada. Mas, uma vez que a sua vida depende da genitura, a qual irá ao encontro do Senhor nos ares, é evidente que o infante também participará do grande rapto. Enquanto ao que estiver no ventre de uma mãe não salva será arrancado do ventre materno, se a criança não nascida depende da genitura e não será arrebatada, não há motivo para o processo natural ser interrompido. Ela continuará no ventre materno e nascerá normalmente na grande tribulação. Caso sobreviva a esse período, ingressará no milênio com os povos naturais e terá a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Caso morra, ainda na fase em que as suas faculdades não estão suficientemente amadurecidas para crer em Cristo, para a salvação, será salvo pela graça preveniente. Como podemos ter certeza de que as crianças não nascidas cujas mães estiverem preparadas para o arrebatamento também serão arrebatadas? O Senhor Jesus garantiu isso de modo indireto, ao chamar uma criança e pô-la entre os seus discípulos, e afirmar: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Alguns teólogos afirmam que as crianças não nascidas ou recém-nascidas não podem ser consideradas salvas, em razão da sua imaturidade, pois o pecado original passou a todos os homens. Outros têm dito que Deus, em sua presciência, poderá condenar tais infantes ao partirem para a eternidade. Haja vista, ele sabe de antemão que eles não se salvariam ao chegarem à idade da razão. Nesse caso, crianças que morrem ao nascer ou ainda no ventre materno serão concebidas apenas para a condenação? Ora, Deus é justo. E um julgamento justo, baseado no pecado original, só se justifica depois de o pecador tomar conhecimento de que nasceu em pecado. No juízo final, os réus serão condenados de acordo com suas obras. Em Marcos 16, verso 16, está escrito: quem não crê será condenado. Que obras mais fizeram crianças, não nascidas ou recém-nascidas, que partiram para a eternidade? Porque Deus condenaria uma criança que morre antes de alcançar a maturidade necessária para crer? Alguém dirá: Deus é soberano, uma vez que imputou o pecado a todos os homens, pode salvar e condenar quem quiser. Sim, ele é soberano, mas também é justo juiz. E não nos esqueçamos de que ele nivelou a todos e encerrá-los debaixo da desobediência, para com todos de misericórdia. O Senhor Jesus não apenas citou as crianças como exemplo das pessoas que entrarão no reino de Deus. Ele também, que a elas, obviamente, as que ainda estão no período da imaturidade, pertencem ao reino. Deixai os pequeninos, e não os entorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Então, pessoal, temos aí algumas explicações onde o autor aqui do livro Erros Escatológicos consegue trazer uma boa solução para a pergunta: o que acontece com as crianças no período do ventre materno, tá? Mas eu lembro a vocês que nenhum texto trata especificamente a partir dessas perguntas. Temos textos que podem nos auxiliar a responder essa pergunta, tá? Dessa forma. E também você observou também que existem outras explicações, tá? Mas nós que somos
da corrente escatológica pentecostal, preferimos acreditar nesse texto de Mateus 19, 14, tá certo? Então a criança será arrebatada, né? De acordo com a vontade de Deus, tá? Não a nossa. Então são questões aí que às vezes necessariamente não é parte. Você não vai encontrar isso nos debates do primeiro século, né, dos judeus da época de Cristo. Você não tem isso. Mas assim, a nossa modernidade, nosso tempo, está se preocupando com esses detalhes, tá? Isso é interessante, mas a gente precisa realmente ser biblicamente em tudo. Bem, então, 7 anos de grande tribulação. Próximo tema aqui, desenvolvido pelo autor. Vamos ver aqui. É um período de todo, é o período mais difícil de toda a história do mundo. É o grande dia da ira, através do qual os juízos do Senhor se manifestarão abruptamente, fisicamente, visivelmente, radicalmente, contra os ímpios, contra os adoradores da besta, contra as falsas religiões. A primeira alusão que nós podemos perceber da grande tribulação está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Essa e outras passagens do Antigo Testamento se referem profeticamente ao evento da grande tribulação que nós estamos analisando. Por exemplo, também nós temos em Deuteronômio 31:4, Isaías 13, 9 ao 13, capítulo 34, verso 8, Jeremias 30, verso 7 ao 8, Ezequiel 20, capítulo 20, verso 33 ao 37, Daniel 12:1 e Joel 1:15. Em Apocalipse, por sua vez, capítulo 2, verso 22, a expressão grande tribulação é empregada com sentido estrito de punição à falsa profetisa Jezabel e a seus seguidores. Mas, no mesmo livro, menciona-se a hora da tentação, que há de vir sobre o mundo todo. 3, verso 10 de Apocalipse. Isto é, a grande tribulação. Termo empregado em Apocalipse 7:10 e que melhor define esse evento, apesar de as escrituras o apresentarem com outras designações, por exemplo, como tempo de angústia ou o dia da vingança do nosso Deus. Para alguns pregadores, Apocalipse capítulo 7, verso 13 ao 14, não alude a esse tempo de angústia, posto que, segundo eles, os servos de Deus ali mencionados são os que sofrem aflições e tribulações hoje. Afinal, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Entretanto, ao lermos o contexto imediato de Apocalipse capítulo 7, vemos que tais santos serão os mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estes são as vítimas do anticristo, que vestidos de branco virão da grande tribulação. Teólogos que se apressam em afirmar que esse terrível e aterrorizante evento escatológico não acontecerá, deveriam atentar mais cuidadosamente para o que está escrito em Mateus 24, versículo 21 e Apocalipse capítulo 7, versículo 14. A expressão grande aflição e grande tribulação são equivalentes no grego e não aparecem na Bíblia por acaso. De fato, desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem haverá jamais tanto sofrimento, destruição, tragédias naturais, degradação moral, como ocorrerão na grande tribulação. Na palavra profética, os anos são formados geralmente por 360 dias. 30 dias vezes 12 meses, igual a 360 dias. E esses meses são de 30 dias. Não havia nos tempos bíblicos, né, por parte dos escritores bíblicos, meses como 31 ou 28, e muito menos o chamado ano bissexto, tá? Isso aí já é um trabalho contemporâneo, tá? do nosso entendimento sobre o tempo, tá? Vou discutir a vocês. Nós não podemos partir do nosso contexto, da nossa ciência, da nossa filosofia, da nossa
placa denominacional. Nós precisamos partir das escrituras. As escrituras nos dizem aí que apenas existem meses, dias, anos de 360 dias. Então, nesse momento, a gente precisa se concentrar para compreender essa profecia, tá bom? Então, em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, está escrito que as duas testemunhas de Deus profetizarão por 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Temos aí 1.260 dias dividido por 360 dias, equivalente a 3 anos e 5 meses. Esse período também aparece em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, sob a forma de 42 meses. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. 42 meses vezes 30 dias igual a 1.260 dias. Os 3 anos e meio mencionados em Apocalipse são apenas a primeira metade da grande tribulação, que dará duração total a 7 anos, conforme a profecia registrada em Daniel capítulo 9, verso 24 até o verso 27. A chamada 70 semanas, né? 70 semanas estão determinadas. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. E ele, que trata-se aqui do anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O anticristo, portanto, firmará um concerto com muitos por 7 anos. E depois dos primeiros 3 anos e meio, romperá o pacto, inaugurando a fase final do período tribulacional. Muitos pregadores opõem-se à grande tribulação em razão de suas dificuldades de entender a profecia de Daniel a respeito das 70 semanas. E alguns acham uma perda de tempo estudar sobre o assunto, assim como relativizam a expressão 1.000 anos, que aparece 6 vezes em Apocalipse 20, não aceitam que a duração do período tribulacional esteja relacionado com as aludidas, deixa eu ver aqui, 70 semanas. Todavia, não cabe a nós ignorar a palavra do Senhor e se interpretar à luz do contexto, segundo a iluminação do Espírito Santo. Olha aí o que eu estava dizendo aqui a vocês. A 70ª semana, dentre as 70, são os últimos 7 anos, de um total de 490 anos, revelados ao profeta Daniel. Mas não é apenas com base nisso que se conclui que a grande tribulação terá 7 anos de duração. A profecia de Daniel é apenas um ponto de partida para se chegar a essa conclusão. A contagem dessas 70 semanas de anos começou com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém e foi interrompida com a morte do Messias. De acordo com a revelação dada ao profeta Daniel, as 70 semanas se subdividem em 3 períodos. Vamos ver agora os 3 períodos. Primeiro período. Este, conforme Daniel 9:5, compreende 7 semanas, ou 49 anos. Subentende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel destaca com clareza o começo das contagens dessa semana, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daquele ponto de partida até a conclusão da mencionada obra, passaram-se, de fato, 49 anos. Segundo período. A segunda parte das 70 semanas de anos compreende 62 semanas, ou 434 anos. Começa com a restauração de Jerusalém e vai até os dias em que o Senhor Jesus andou na terra, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 40 anos, 62 semanas, 434 anos. É realmente impressionante observar que desde o decreto para a restauração até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente 69 semanas ou 483 anos. Terceiro período, tá? É a última semana de anos. Nós estamos exatamente nesse período aqui agora. É a última semana de anos, isto é, a 70ª semana, sobre a qual a profecia diz: ele, o anticristo, firmará um conceito com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador,
Daniel 9:27. Confrontando esta passagem com a profecia de Jesus, constante em Mateus 24, verso 15 ao 21, fica provado que a 70ª semana representa o tempo da grande tribulação. Quando comparamos as profecias constantes de Daniel, Apocalipse, Mateus e Lucas, concluímos que o lapso temporal indefinido que começou logo após a destruição de Jerusalém já estava previsto na palavra profética. É o período denominado Tempo dos Gentios, o qual perdurará até o início da 70ª semana, isto é, a grande tribulação. Depois desse período parentético indeterminado, os tempos dos gentios entre o primeiro século e o arrebatamento da igreja, o anticristo firmará um concerto ou pacto com muitos por 7 anos, 70ª semana, mas só cumprirá a sua parte do acordo firmado nos primeiros 3 anos e meio, na segunda metade da semana. Ele se voltará contra os judeus e os juízos divinos cairão de maneira ainda mais intensa sobre o mundo. Bastante complicado, extenso essa explicação, mas é fundamental você entender, tá? Essa questão aí, sobre as profecias de Daniel, Mateus e Lucas, e Apocalipse. Tudo se unifica, tá? Então, é como são vocês. A Escritura interpreta as Escrituras. Vamos dar prosseguimento sobre a chamada Trindade Satânica. No mundo todo existe a falsa trindade. Por quê isso? Porque a tentativa de enganar toda a população, certo? Para ficar mais fácil distorcer a verdade do Evangelho. Mas quando a gente conhece as Escrituras, essa falsa trindade ela perde sentido, tá? É tanto que você observa aqui. Sabemos que o diabo já está julgado. Ele não vai ser julgado. Ele não é a vítima. Ele não é um foragido da justiça, como nós temos aí governando o país. O diabo está julgado. Ponto final. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 a 11. Em sua carreira em descensão, quando quis se igualar a Deus, foi precipitado das alturas e se tornou o príncipe das potestades do ar. Na grande tribulação, ele será lançado na terra. No milênio, ficará aprisionado no abismo. E, por fim, será condenado em última instância ao lago de fogo. E aqui me permitam vocês dizer assim, lago de fogo eterno. Ele quer escapar de tudo isso aqui. Ele quer escapar disso aqui. Mas é inevitável. Não tem para onde escapar. Depois do arrebatamento da igreja, haverá uma batalha nas regiões celestes, sob a liderança do arcanjo Miguel e outros arcanjos, tá? Encarregado de proteger o povo de Israel. Os anjos de Cristo, né, prevalecerão contra o diabo. Observe que existe guerra. Algumas pessoas não querem a guerra, né? Acham que a guerra é algo ruim. A guerra é do diabo. Não. A guerra é do Senhor. O Senhor gosta de vencer. O Senhor Deus gosta de batalhar. E principalmente quando ele vai na frente com a verdade e com a justiça contra qualquer ser que ele criou e se opõe a ele. Ele vai batalhar contra. Ele não vai baixar a cabeça. Entendeu? Seja qualquer criatura que ele criou, que ele vai criar, que ele deixou de criar, se essa criatura, se é o ser humano, se é um arcanjo, seja quem for, se opor ao reino de Deus, se opor às escrituras, Deus vai ser contra ele. Deus não teme nada nem ninguém. Por isso que ele é Deus. O resto é resto. Eu e você é resto. Eu e você estamos abaixo do nível da própria terra. A terra tem mais valor do que nós. Tá? Em relação a Deus. Deus é superior. Deus é maior. Então não importa quem ele foi, quem ele seja. Qualquer ser se opõe ao reino de Deus, Deus vai guerrear. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai
ficar chorando pelos cantos. Ao contrário, ele vai bater de frente, vai quebrar o cara. Entendeu? A guerra do Senhor. E o inimigo e os seres que se levantam contra Deus é que acham que podem. Eles nem podem, eles acham que podem batalhar. Então, ainda que eles batalhem contra os servos que escolheram o reino de Deus, eles vão perder. Entendeu? Então, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Vocês não têm como vencer nem Deus e nem seus escolhidos. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nesse tempo, o dragão será expulso das regiões celestiais. Foi precipitado o grande dragão. A precipitação do inimigo à terra trará grande prejuízo à humanidade, principalmente a Israel. A tríade satânica, a falsa trindade, se estabelecerá com muita força. Por isso que nós temos aí milhares de religiões e milhares de deuses. Isso é a manifestação da trindade satânica, iniciada pelo próprio Satanás e pelo seu conjunto de demônios. Tá? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Hoje o diabo e seus anjos se rebelaram contra Deus no princípio. Não tem plena liberdade de ação. Eles habitam nas regiões celestiais, onde está o trono do príncipe da potestade do ar. Após o arrebatamento, agirão direta e restritamente na terra. De acordo com Apocalipse 16, verso 13, as duas bestas, uma que sobe do mar e a outra que emerge da terra, entrarão em ação no período tribulacional, tá? Somente nesse período. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Deus também revelou ao apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, essas 2 bestas. Os versículos 3 a 6 se referem à primeira, que é o anticristo, e o versículo 7 a 12 refere-se ao falso profeta. E se você quiser conhecer mais especificamente o que realmente quer dizer os textos do Apocalipse, nós temos outro curso chamado Apocalipse, versículo por versículo. Aqui cabe apenas apresentar a vocês um conjunto de textos que fazem sentido dentro da sistematização da corrente pré-tribulacionista, ok? Satanás jamais conseguirá se igualar a Deus. E essa frustração faz dele um imitador das obras divinas, porém com intentos maus. Ele formará a sua falsa trindade, na verdade, uma tríade. Haja vista não ser era uma união de 3 pessoas que formam um único Deus, e sim 3 pessoas distintas agindo separadamente, tendo como o líder o dragão. Este, o anticristo e o falso profeta, tomaram posse temporariamente da terra. Se a Santíssima Trindade é composta de Deus Pai, Cristo e o Espírito, a falsa trindade satânica terá como protagonista o antideus, o anticristo e o antiespírito. As diferenças entre Cristo, o Cordeiro de Deus, e o anticristo, a besta do diabo, são muitas. Cristo é a imagem de Deus, o anticristo a de Satanás. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O outro também será a segunda pessoa, mas da falsa trindade satânica. Cristo desceu do céu, e o outro subirá do abismo. Cristo é o Cordeiro, o outro é a besta. Cristo é santo, e o outro amante da iniquidade. Terá um aliado chamado de iníquo. Cristo veio em nome do Pai, o anticristo virá em seu próprio nome. Cristo subiu ao céu, o outro descerá para o inferno. Cristo é o Filho de Deus, e o outro o Filho da perdição. Cristo é o mistério de Deus, e o outro da iniquidade. Cristo recebe o louvor dos santos, e o outro será adorado pelos ímpios. A noiva de Cristo é a igreja, a do outro será uma prostituta. Cristo é a verdade, o outro é a mentira. Cristo é a luz, o outro as trevas. Os seguidores de Cristo andam na luz, os dos outros andarão em trevas. O reino de Cristo é eterno, o império do anticristo durará apenas 7 anos. Assim como Cristo veio ao mundo para revelar a glória do Pai, o segundo, a besta revelará a natureza fundeste do diabo, agindo segundo seu poder. A palavra anticristo pode significar contra Cristo ou no lugar de Cristo, ou uma combinação das duas definições. Como os fariseus no passado, o anticristo será inimigo filadal de Cristo e seus seguidores. E da mesma forma que o Espírito convence os pecadores da glória de Jesus,
O falso profeta introduzirá todos a adorarem o anticristo. Vamos passar aqui para os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ok? Jesus afirmou, referindo-se à grande tribulação, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, israelitas remanescentes, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, tudo está na palma da mão de Deus. Nada fugiu, nada foge, tudo está no controle. Tudo está na determinação do soberano. Não há como escapar do controle de Deus. Os juízos divinos derramados sobre a terra nesse período serão descritos em Apocalipse, sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, essa expressão 7 selos, trombetas e taças são basicamente os juízos divinos lançados ou derramados sobre a terra nesse período de 7 anos. Então nós temos 4 cavaleiros. Quando os primeiros 4 selos serão desatados, segundo a revelação dada ao apóstolo João, 4 cavaleiros representando o anticristo, a guerra, a fome e a morte entre ação. Bilhões de pessoas morrerão ainda nesse primeiro período de juízo divino. Últimos selos. A abertura do 5º selo revela que entre os mortos estarão vários servos de Deus, os martírios da grande tribulação. Nesse período, Deus dará mais uma oportunidade de salvação a todos aqueles que não foram arrebatados. Não só os desviados poderão se reconciliar com Cristo, todos os seres humanos terão oportunidade de salvação, desde que lavem suas vestiduras e as branquearem no sangue do Cordeiro. Mas será difícil a salvação naqueles dias angustiosos, inquietantes, dias da grande tribulação. Derramar-se-ão muitos juízos de Deus sobre os adoradores da besta, que, mesmo assim, não se arrependerão. Ao ser desatado o 6º selo, ainda na primeira parte da grande tribulação, haverá um grande terremoto, alterações cósmicas e densas trevas. A misericórdia do Senhor será patente nesse período, pois todos os acontecimentos catastróficos visarão, sobretudo, ao despertamento das pessoas para o arrependimento antes dos julgamentos previstos, especialmente o juízo final. Temos agora as chamadas 7 trombetas. Na abertura do 7º selo, 7 trombetas serão tocadas por 7 anjos, desencadeando os juízos divinos ainda mais intensos contra os moradores da terra. Haverá incêndios em vários lugares, pragas por todas as partes, e grande mortandade de peixes do mar. Rios e fontes serão contaminados, gerando mais mortes. Demônios descritos como gafanhotos atormentarão os homens durante 5 meses. Em Apocalipse 8, verso 1, está escrito: E havendo aberto o 7º selo, fiz silêncio no céu quase por meia hora. A menção desse silêncio evidencia que haverá grande pavor, espanto, horror diante dos juízos vindouros contra o pecado, pois a abertura dos 7 selos dará início ao castigo mais severo da parte de Deus sobre os adoradores da besta. Taças da ira de Deus. Os últimos e mais terríveis juízos serão deflagrados pelo derramamento do conteúdo de 7 taças da ira de Deus. A primeira será derramada sobre os homens, fazendo-os enfermar. A segunda e a terceira sobre os mares, rios e fontes, transformando as águas em sangue. A quarta sobre o sol, que se superaquecerá. A quinta taça será derramada sobre o trono da besta, e seus seguidores morderão a língua de dor. E a sexta sobre o rio Eufrates, a fim de fazê-lo secar, facilitando o acesso dos inimigos de Israel ao vale do Armagedon. Em 1960, no Chile, ocorreu o maior tremor de terra já medido. Vitimou apenas 5.700 pessoas. Na China, em 2 grandes sismos, morreram quase 2 milhões de pessoas. Cerca de 1 milhão em 1556 e quase 700 mil em 1976. No Haiti, em 2010, mais de 315 mil pessoas partiram para a eternidade
um tremor que devastou a capital do país. Quando a sétima taça for derramada sobre o ar, será ouvida uma grande voz do trono de Deus. Está feito. Ouvir-se-ão também vozes, trovões e relâmpagos, e o maior terremoto de todos os tempos acontecerá, levando à morte milhões de pessoas. Imaginemos como será esse último e maior terremoto da história. Famosas cidades do mundo como Paris, Nova York e Londres poderão se transformar em pilhas de escombros. E, afinal de contas, o que são ou quem são os 144 mil selados? Você já viu essa expressão em Apocalipse? Pois bem, vamos aqui conhecer um pouquinho sobre esse conteúdo. Recentemente, um conhecido pregador, que se diz profeta, pediu uma contribuição voluntária para manter missionários em Israel, que pretensamente fariam parte dos 144 mil eleitos. Para os adeptos da Testemunha de Jeová, por sua vez, tais eleitos são as únicas testemunhas que entrarão no céu. As outras que não fazem parte desse número herdarão a terra. Afinal, quem são esses 144 mil mencionados em Apocalipse capítulo 7, versículo 14? Quando vocês receberem esse material da aula de número 6, módulo 2, eu vou enviar alguns conteúdos que refutam as testemunhas de Jeová, tá? Para vocês pegarem aí. É um material complementar. E aqui a gente falou aqui sobre os testemunhos de Jeová, isso é uma má interpretação desse texto bíblico, como os outros textos bíblicos que eles fazem, tá bom? No período da grande tribulação, santos homens de Deus terão a incumbência de pregar o evangelho, assim como nos dias de Elias, o Senhor separou 7.000 que não se postaram diante de Baal. Os 144 mil eleitos formarão um grupo seleto de pregadores escolhidos dentre os israelitas. Esses servos do Senhor, provenientes da tribo de Israel, cumprirão cabalmente sua missão, não tendo por preciosas suas vidas. Suas testas serão assinaladas a fim de indicar a sua consagração a Deus. Tal marcação não os protegerá das perseguições e dos martírios, haja vista o que está escrito em Apocalipse 7, mas ela indicará a proteção que eles terão quanto ao juízo divino sobre o mundo. O Cordeiro os honrará por sua fidelidade, diz o texto bíblico. E cantava um canto novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os bobs, foram comprados como príncipes para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 3 ao 5. Então, as testemunhas não são as testemunhas de Jeová, eles são os judeus, tá? Os israelitas. Então, agora vamos saber quem são as duas testemunhas. Haverá ainda no tenebroso período da grande tribulação, duas testemunhas, ou duas duplas. Uma do mal, a serviço de Satanás, e a outra do bem, enviada por Deus. A primeira bestial, formada pelo anticristo e o falso profeta, blasfemará e guerrará contra os santos. Ela também fará grandes sinais para enganar os que habitam na terra. A segunda dupla, que é celestial, será composta de duas testemunhas do Senhor Jesus, as quais profetizarão com grande poder e também farão sinais. As duas testemunhas serão dois profetas do Altíssimo que, à semelhança de Moisés e Elias, Micaías, Jeremias, João Batista e Estevão, Paulo e o próprio Jesus, entregarão suas mensagens de juízo com toda a ousadia, a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. Elas exercerão seu ministério na primeira metade da grande tribulação, e os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder aos meus testemunhos, e profetizarão por 1.260 dias. Os detalhes da missão e as características das duas testemunhas são ali mencionados em Apocalipse 11.
Poder e autoridade. As duas testemunhas terão especial poder e grande autoridade da parte de Deus para cumprir a sua missão. Isso será necessário em razão da terrível oposição que enfrentarão por parte dos adoradores da besta. Veste simples. Elas se vestirão de pano de saco. Trajação de pano de saco, especialmente denota pesar, coração quebrantado. As duas testemunhas serão, por assim dizer, antitipos do profeta passado, como João Batista, não andava ricamente, antes usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus ombros. Identidades não reveladas. São identificadas apenas como as duas oliveiras ou os dois castiçais que estão dentro de Deus, da terra. O fato da Bíblia não mencionar as duas identidades, suas identidades, tem motivado pregadores a explorarem o campo das especulações inúteis. Alguns afirmam que elas estão no céu. Desta dedução decorre a exploração de que são Enoque e Elias, em razão de não terem passado pela morte. Lembremos-nos, uma vez mais, do que essas coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, eu particularmente entendo que as profecias, esses profetas, eles podem ser Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, tá? Mas não temos ainda muita comprovação bíblica. Proteção divina. Enquanto elas não cumprirem a sua missão, ninguém poderá vencê-las. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isso é uma prova de que Deus protege os seus mensageiros. Sinais e prodígios. Farão também sinais e prodígios. Tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-los em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Tudo isso será permitido por Deus para que os seres humanos ouçam a sua palavra e não tenham nenhuma desculpa diante do trono branco. Consumação da obra. Assim como Jesus foi preso e morreu somente depois de ter consumado a obra que o Pai lhe otorgou, as duas testemunhas só serão mortas pelo anticristo após concluir a sua missão. Os profetas verdadeiramente enviados por Deus morrem antes de cumprir tarefa que receberam. Morte e ressurreição. Os corpos das testemunhas permanecerão expostos em praças públicas em Jerusalém, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, em razão de sua imoralidade e seu mundanismo. Durante 3 dias e meio, os adoradores da besta se regozijarão com isso, mandando presentes uns aos outros. Mas elas ressuscitarão depois de 3 dias e meio. As testemunhas serão, por assim dizer, antítipos de Cristo, que ressuscitou depois de 3 dias, também em Jerusalém. Convocação. Ao ressuscitarem, elas ouvirão uma grande voz do céu, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos ouviram. Esse fato apresenta uma semelhança com a ascensão de Cristo, que, observando por seus discípulos, subiu aos céus. As testemunhas, entretanto, subirão diante dos seus olhares de seus inimigos. Terremoto. Após a ascensão das duas testemunhas, haverá um terremoto, e 7.000 homens morrerão, os que restarem ficarão muitos atemorizados e darão glória a Deus do céu. Isso comprova que o trabalho desses dois servos do Senhor não será em vão. Quando a palavra do Senhor é pregada com verdade, sempre há alguns que dão ouvidos. Encerrando essa parte, vamos passar aqui para uma parte mais polêmica, que é a respeito do que se trata o sinal da besta, né? Assim, particularmente eu entendo que o sinal da besta só será conhecido por quem ficar na grande tribulação. Nós que seremos arrebatados não podemos conhecer o sinal da besta, tá? Porque faz parte do período da grande tribulação. E mesmo que as escrituras tratem sobre a grande tribulação desse período, ela necessariamente não nos revela o material, o objeto, exatamente como vai ser esse sinal. Porém, ela faz nomeação, tá? E que algumas pessoas, por se preocuparem tanto com isso, que só vai estar realmente nítido a olhos nus nesse período da grande tribulação, em que a igreja não está na terra,
e será somente conhecido por parte desse grupo que estarão na Terra, né? Nós, infelizmente, não podemos conhecer, e por causa disso, há algumas pessoas que sustentam que trata-se de um biochip e outras coisas semelhantes. Vamos ver o que aqui o autor do nosso livro-texto do curso Teologia, Escatologia Pentecostal está a nos dizer. Vamos lá. Para os pregadores do terror, tá? O mundo já está sendo governado por sociedades secretas que desejam implantar a nova ordem mundial. Pessoal, isso é fato, certo? Independente, o autor, Cyril Chance, não acredita nisso. Eu respeito muito ele. Mas ele está totalmente errado, totalmente equivocado em não assumir que isso é um fato. Aqui ele errou radicalmente. É fato, pessoal. Existe uma nova ordem mundial depois do ano 70, dominando o mundo todo. Não tem como negar isso. É história, tá? Mas tem pessoas que não enxergam essa realidade. Como são vocês. Porém, tem outro extremo dessa situação, que são aquele pessoal que vê a nova ordem mundial em tudo. No próprio oxigênio ele vê a ordem mundial, na roupa que ele está usando ele vê a nova ordem mundial, no telefone que ele acabou de comprar com muito sacrifício ele vê a ordem mundial, na caneta que ele usa para escrever ele vê a nova ordem mundial. Isso aí é alucinação, isso não tem nada a ver. Aí é por causa dessas pessoas que escritores acham que a nova mundial passa de uma brincadeira, de uma fantasia. Mas a bem da verdade é que a nova ordem mundial não tem a ver com apenas simbolismos escondidos em comerciais, especificamente em sociedades secretas, né? Não. Essas sociedades, essa nova ordem mundial, ela é nítida. Ela não se esconde. Vocês estão entendendo? A nova ordem mundial não se esconde de ninguém. Ela faz parte do futuro império do anticristo. E ela se apresenta como, não vou dizer aqui para o YouTube não apagar esse vídeo, mas no nosso grupo específico eu vou trabalhar isso aí, tá bom? Então, vários países no mundo todo, aqui fala sobre o biochip Mondex, né, que será estabelecido no corpo humano, que será na testa ou na mão direita. Então, os tais pregadores têm citado erroneamente Apocalipse capítulo 13 para afirmar que o biochip Mondex de 7 mm de comprimento e 0,75 mm de largura seria o sinal da besta. Com esse biochip, as pessoas não precisariam mais usar documentos e dinheiro para fazer compras. E uma vez implantando na testa ou na mão direita, ele só poderia ser removido por uma delicada e perigosa cirurgia, visto que o diminuto invólucro se quebraria contaminando o organismo com o lítio. Essa história do biochip não resiste a uma análise cuidadosa dos fatos. Ela foi disseminada pelos pregadores do terror que se aproveitam da credulidade do povo para vender DVDs e realizar palestras nas igrejas e em hotéis. Produziram até a imagem de um suposto raio-x e, o pior de tudo, um sítio norte-americano especializado em desvendar a origem de certas verdades ocultas apurou que a versão original desse embuste surgiu no Brasil em 2004. Outro site, vemos que já existe um produto com marca registrada Mastercard, chamado de Mondex. Trata-se de um cartão de pagamento inteligente e não de um biochip para se implantar na mão da testa. Não há dúvida que existe tecnologia para armazenar informações pessoais em biochips. Mas, segundo alguns especialistas em tecnologia da informação que consultei, os microchips não seriam implantados na mão, e sim na parte carnuda da mão, a fim de não interferir na circulação e na função muscular. E a sua extração seria feita facilmente através de procedimentos cirúrgicos simples. Quanto ao sinal da besta, que não será um chip, e sim uma marca para os adoradores do anticristo, não precisamos ficar assustados. Afinal, a igreja não receberá hipótese alguma. Durante a grande tribulação, quem deseja comprar alguma coisa só poderá fazê-lo mediante o sinal, o nome ou o número do nome da besta, o anticristo. Somente seu número é revelado na Bíblia, o 666. Quanto ao nome, ao sinal, que poderá ser colocado na mão
na mão direita ou na testa dos seus adoradores, não há maiores informações nas Escrituras. A Igreja de Cristo, formada pelos salvos arrebatados e pelos martírios da grande tribulação, não receberá o sinal da besta. Esse será uma marca para as pessoas que, tendo ficado na terra após o arrebatamento, foram convencidas pela segunda besta, o falso profeta, um líder religioso, de que a besta é o anticristo, um líder político, é o salvador do mundo. Então, a marca distinguirá os adoradores conscientes da besta, dos 144 mil cerrados por Deus, das duas testemunhas e dos demais salvos durante o período tribulacional. Graças a Deus, os salvos em Cristo já estão marcados pelo sangue do Cordeiro e serão arrebatados antes da manifestação da besta. Então, nessa expressão aqui, finalzinho, e lá, se você se lembra em Lucas 21, 36, quando a gente passa aqui para a igreja, passará pela grande tribulação, isso já foi respondido. Né? Pois estamos marcados pelo sangue do Cordeiro, seremos arrebatados antes da manifestação da besta. Em Lucas 21, 36, que a gente já consultou inicialmente, nos diz que faz parte do arrebatamento. Então, a igreja não passará pela grande tribulação. Alguns perguntam, a igreja passará pela grande tribulação? De forma nenhuma. Acabamos de ver isso aí. Dentro da escatologia, nós temos o pré, o meso e o pós. Nós somos pré-tribulacionistas, portanto, não iremos passar pela grande tribulação. Mas o pré, o meso e o pós-tribulacionismo, elas são entendidas no momento como escola de interpretação sobre a grande tribulação. O meso e o pós se distanciam-se muito das escrituras, apesar de terem algumas razões, entre aspas, para justificar isso. Bem, vamos ver uma coisa interessante aqui. A supervalorização delas pode levar o leitor a concluir que existem três verdades ou verdades alguma a respeito desse período tribulacional. Afinal, quando um teólogo procura a todo custo convencer alguém de que determinada corrente é verdadeira, acaba por torcer as escrituras ou priorizar algumas passagens em detrimento de outras. O melhor a fazer, nesse caso, é examinar as três mencionadas escolas, mas permitir, sobretudo, que a Bíblia interprete a Bíblia. Bem, não devemos, por conseguinte, perguntar qual é o melhor sistema de interpretação, e sim quais são as verdades apresentadas nessas escolas que honram a Bíblia ou harmonizam com a era. Então, seria mais ou menos assim. Qual dessas correntes de interpretação respeita ou se aproxima muito do que as escrituras dizem, tá? É o pré-tribulacionismo. As outras se distanciam-se muito, não respeitam muito das escrituras. Considerando muito perigoso o que muitos teólogos e pregadores fazem na atualidade, no afã de convencer o seu público de que determinado sistema é o mais plausível, acabam ignorando ou depreciando algumas passagens das escrituras. Os amilenaristas, por exemplo, para fazer valer a sua tese, desmerecem as 6 vezes em que a expressão 1000 anos aparece em Apocalipse capítulo 20. Os pré-tribulacionistas recorrem à simbologia para defender a ideia de que a igreja não enfrentará o tempo da angústia. Noé, por andar com Deus, escapam do dilúvio. As águas do Mar Vermelho só caíram sobre os egípcios depois que Israel passou. Elias subiu ao céu no redemoinho antes do cativeiro. Depois que a igreja for arrebatada, pois que é a coluna e firmeza da verdade e luz do mundo, haverá um grande desmoronamento, chamando-se aqui um período de trevas. Todo esse exemplo, na verdade, apenas ilustra uma verdade revelada claramente nas partes sagradas. Não há dúvida, segundo a Bíblia, de que a igreja será arrebatada antes do tenebroso período de 7 anos, a despeito de os teólogos pós e meso-tribulacionistas possuírem as suas razões pessoais para não crer nisso. Os últimos asseveram que o advento de Cristo se dará no meio da tribulação. E os pós-tribulacionistas afirmam que o Senhor Jesus virá depois desse período de tempo de angústia. Antes de fazer qualquer apreciação crítica a respeito dessa escola de interpretação, cada estudioso da escatologia deverá
primeiro examinar os seguintes textos. Apocalipse 19. Alguns críticos têm afirmado, equivocamente, considerando que as bodas do Cordeiro ocorrerão após o arrebatamento da igreja. Elas deverão ser retratadas em Apocalipse 4 e não no capítulo 19. Entretanto, elas ignoram que o último livro da Bíblia possui passagens parentéticas, como o capítulo 12 e a primeira parte do capítulo 19. Este mostra que a noiva do Cristo estará no céu, enquanto ocorre a grande tribulação na terra. A prova de que a igreja não participará desse tenebroso período de 7 anos é que ela voltará com o Senhor em sua manifestação para colocar fim ao império do mal. Depois dessas coisas vi no céu, como que uma grande voz, de uma numerosa multidão. Vi o céu aberto, e esse é um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiu-se o exército dos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Mas a besta foi aprisionada, qual era o falso profeta. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, e arde com enxofre. Apocalipse 13:15. De acordo com essa passagem, serão mortos todos que não adorarem a imagem do anticristo. Ele terá permissão para fazer guerra aos santos, a fim de vencê-los, considerando o que dizem os pós e os médios observacionistas quanto aos servos de Deus que resistiram para o arrebatamento durante ou depois do período tribulacional. Na verdade, os santos serão mortos pela besta. São os martírios da grande tribulação, salvos durante esse período, e não outros salvos que farão parte do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 4, verso 6 ao 6. Antes de o Cordeiro de Deus desatar o primeiro selo, dando início a uma série de juízos, João viu 24 anciãos diante de Deus no céu. Eles representam a totalidade da igreja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Isso confirma que, desde o início da grande tribulação, os salvos já estarão no céu. E Apocalipse 3:10. Nessa passagem, Jesus faz a promessa à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. Embora os crentes naquela igreja estivessem enfrentando tribulações, não passaram e não passarão pela hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Afinal, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados antes da ira vindoura, que virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Apocalipse 2 e 3. Além das instruções específicas à igreja da Ásia, há mandamentos e exemplos extensivos a todo o povo de Deus. Tudo o que foi dito aquelas quanto à manutenção do amor e fidelidade, ao combate às falsas profecias e ao perigo de Jesus ficar do lado de fora, se aplica à igreja de Cristo como um todo, considerando que está escrito em Apocalipse 3, versos 13 ao 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos dizer que a promessa de livramento na atenção mundial é excessiva às igrejas, isto é, todos os salvos. Segundo a Tessalonicenses, nas duas epístolas de Paulo aos crentes em Tessalônica, o assunto principal é a segunda vinda. Um dos textos escatológicos que mais geram controvérsia está entre os teólogos é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 12. Não obstante, vemos nessa passagem a reiteração de que a igreja, no período da grande tribulação, não estará sob o domínio do anticristo e seu aliado, o falso profeta, o iníquo. Salientando que os mistérios da iniquidade ou da iniquidade opera, Paulo diz aos Tessalonicenses que eles já sabem o que o detém, ou resistem ao iníquo, para que o seu tempo se manifeste. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado iníquo, a que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Se o ministério da injustiça já opera neste mundo, por que as bestas ainda não se manifestaram de maneira visível? Quem as resiste e quem as detém? Quem será tirado do mundo?
como o apóstolo Paulo não apresentou o assunto em apreço como um mistério a ser revelado, parece-me óbvio que a frase agora sabeis o que o detém seja uma referência à saída do povo de Deus deste mundo mediante o arrebatamento. A título de comparação, os anjos executores do juízo sobre Sodoma e Gomorra nada puderam fazer enquanto Ló, o justo, não saiu de Sodoma. Segue-se que o elemento inibidor, repressor quanto à manifestação aberta de Cristo aqui no mundo é a igreja do vivo. E se é depois do arrebatamento que será revelado Nico, então estamos diante da mais uma prova de que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5, nessa passagem, no verso 9, está escrito: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, isoladamente, parece não ter relação com o livramento da grande tribulação, mas veja o que Paulo afirmou, no verso 3 e 4, quando disseram: a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A expressão repetindo destruição alguns dos males que sobreviverão apenas aos que estiverem em trevas. O verso 5 deixa ainda óbvio: para os salvos haverá livramento da ira por ocasião do arrebatamento da igreja. Mas todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Outras palavras, os filhos da luz já terão sido arrebatados, quanto a ira futura for derramada sobre os filhos das trevas. 1 Tessalonicenses 1:10. Ao mencionar o arrebatamento da igreja pela primeira vez em suas cartas aos Tessalonicenses, o apóstolo os exortou a esperar do céu seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Onde está escrito que a ira futura equivale à grande tribulação? Alguém poderia argumentar: as escrituras são análogas. Se o Senhor Jesus disse que haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e haverá jamais, se ele afirmou que devemos escapar dos juízos que sobrevirão nesse período tenebroso, a todos que vivem sob a face de toda a terra, se os filhos da luz não estão destinados à ira, por qual motivo deveremos pensar que o termo ira futura não alude à grande tribulação? Lucas 21, nessa passagem, o próprio Senhor Jesus ensina de modo objetivo a vigiar e a orar a todo tempo para escapar das coisas terríveis que sobrevirão à humanidade nos últimos dias, os quais levarão as pessoas a desmaiar de terror pela expectativa das coisas que virão ao mundo, pois os poderosos do céu serão abalados. Então, finalizamos a aula de número 6 e concluímos que a igreja não passará pela grande tribulação. Estudamos hoje qual a melhor expressão para entender a expressão ai das grávidas. Vimos algumas interpretações equivocadas por parte do preterismo. Percebemos aqui uma pouca explicação sobre o período dos 7 anos da grande tribulação, a trindade satânica, algumas questões sobre os selos, trombetas, 2 testemunhas e 144 mil selados, sobre o sinal da besta e se a igreja passará pela grande tribulação. Temas muito vitais e importantes para a escatologia. E na próxima estudo nós vamos estudar sobre antes e depois da manifestação de Cristo. Ok? Forte abraço a todos, bons estudos. E daqui, no mês de setembro, para quem está aí na nossa turma, vamos poder nos unir, nos juntar para fazer o nosso encontro virtual pelo WhatsApp. Então já anote suas perguntas dentro do tema, dentro das aulas, tá? Então, seria bom também vocês especificarem. Eu tenho dúvida a respeito da aula de número 5 sobre tal tema. Seria bom assim, tá? Eu tenho dúvida sobre o módulo 1, sobre o arrebatamento secreto. Temos assim, para a gente poder sintonizar. Tá bom? Porque a gente tem muitos cursos e assim a gente se organiza melhor. Então, até o próximo estudo. Forte abraço.